Já ouviu falar em leishmaniose? Dr. Fábio Guerin explica como acontece a contaminação e como ela pode ser evitada. Existem doenças que nunca saem de pauta. A gente escuta muito falar, inclusive desde a época da escola, dessas doenças e a gente acha que está muito distante de nós, ainda mais quando a pauta é PET. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com o Dr. Fábio, médico veterinário. Fábio, seja bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. Obrigado, Cássio. E agora a gente vai começar a falar de uma série de conteúdos muito pertinentes. O Fábio, ele é médico veterinário e ele tem a VetCare. A VetCare é especialista em medicina veterinária. O Fábio que está aqui hoje com a gente para falar sobre leishmaniose. Essa que é uma doença que a gente escuta falar, que às vezes não está tanto no nosso convívio, mas que ela não pode sair de pauta, porque a gente precisa estar de olhos abertos. Muito importante, principalmente quando a gente fala dos pets. E eu quero abrir essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, Fábio, pedindo que tu explique um pouco para o pessoal, para que eles entendam o que tem a ver o pet, o nosso cachorro, com essa doença, com a leishmaniose. Perfeito, Cássio. A leishmaniose ela é uma zoonose, né? Então, como zoonose, evidentemente que ela é comum tanto aos cães, não só aos cães, quanto a alguns outros animais, cães, os próprios gatos podem também contrair a leishmaniose, e ao ser humano. Então, são doenças que transitam entre essas espécies, portanto, são consideradas zoonoses. O cão, ele é um reservatório da leishmaniose, né? E hoje em dia está acontecendo um fenômeno, né? Que é o que a gente pode chamar de urbanização da leishmaniose. A leishmaniose, até alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, ela é considerada só uma doença que acontecia no meio rural, né? Devido às matas, etc. Hoje não, hoje ela está entrando efetivamente dentro das cidades também, né? Através dos cães e, em especial, daquelas pessoas que acabam morando dentro da cidade, mas se afastando um pouco mais em relação à questão de condomínios, afastados mais perto aí da região de matas, e isso predispõe sim ao aparecimento dessa zoonose, né? Isso é, então, devido a esse fenômeno de urbanização, a gente tem, inclusive aqui em Porto Alegre, né, é muito comum isso, principalmente condomínios agora cada vez mais populares na nossa zona sul, onde existe a proximidade de casas, de moradias, com mata, com zona mais arborizada, enfim, né, com esse contato. Para o pessoal entender mais ou menos como isso se dá, o cão, ou o gato, no caso, ele acaba sendo um reservatório da leishmaniose. Sim. Que em função dessa urbanização começa a chegar mais próximo da gente. Mas quem é o responsável, o transmissor dessa doença? Na verdade existe um mosquitinho chamado vulgarmente de mosquito palha, né? Esse mosquito, normalmente ele vive aí nas regiões de matas, ele precisa de muita matéria orgânica em decomposição, ele necessita ter uma quantidade pequena de luz, então o mato, propriamente dito, é um microambiente muito bom para ele se desenvolver, né? E o que acontece? Ele acaba sendo o vetor da transmissão desse protozoário, né, que é a leishmania, né? A leishmania, o nome efetivo da leishmania que afeta os cães hoje, chama-se Leishmania chagas, em especial. E ele acaba picando os cães, né, transmitindo a leishmaniose para os cães e, de maneira indireta, também dos cães, transmitindo a própria leishmaniose para as pessoas também, né? Então, tem que realmente ter um certo cuidado hoje em cães próximos a matas e áreas rurais, de se fazer um sorológico dos cães para ver se existe ou não a leishmania presente nesses animais. Isso é muito importante hoje, cada vez mais, né? E a própria Prefeitura de Porto Alegre está imbuída nesse trabalho primoroso, por sinal, aqui do setor de zoonoses, né? Em específico, existe algum sintoma que a gente pode verificar no nosso pet para identificar se ele é ou não um reservatório da doença? Sim, existem. São sintomas que efetivamente podem também ser confundidos com outras doenças. Por isso a necessidade de se confirmar o diagnóstico através de sorologia,
né? Ou seja, retirada de sangue, leva-se ao laboratório e se faz alguns testes, né? Chama-se RIF ou teste ELISA. Esses testes confirmam ou não a presença de leishmaniose, certo? Mas a nível de sintomatologia clínica, o que se enxerga, o que se pode ver no animal, são dermatites escamosas, né? Vão formando também piodermatites, ou seja, feridas que podem estar associadas com pus, né? Podem ser confundidas com dermatofitoses, ou seja, fungos, com escabioses, sarnas, né? Os pelos quebradiços, as unhas ficam bem grandes e quebradiças, chama-se unhas em garra, que você observa nos cães, você começa a observar, mas que unha grande que ele tem, né? Nas orelhas existe um processo de descamação nas orelhas, que pode ser confundido com outras manifestações clínicas de outras doenças. Por isso que é importante sim que se faça a coleta de sangue desses animais. O médico veterinário vai lá, faz a coleta de sangue, traz para o laboratório e faz os exames. Isso é uma questão de garantia não só dos pets, como das pessoas também, né? Que convivem com eles, né? Principais tratamentos depois que... Antes de a gente falar, vamos abordar os tratamentos agora, mas fazer um parênteses muito relevante aqui. Isso que a gente sempre fala aqui no Sinta-se Bem de consultar o profissional, né, Fábio? Porque são vários sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, né? E principalmente que não é aquela coisa de, meu pai, meu vizinho, meu cachorro teve isso, o cachorro do fulano teve aquilo, o gato do fulano tinha alguma coisa muito parecida, ele tomou tal coisa, ele tomou tal banho. E no fim a gente está tratando de uma doença muito, muito grave. Sim. E isso acaba passando, né? É uma responsabilidade nossa também sempre buscar a ajuda do profissional competente sobre isso. Tratamentos. Bom, olha só, a leishmaniose, ela foi preconizado por uma legislação específica do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, alguns anos atrás, que os cães portadores da leishmaniose deveriam ser eutanasiados, né? Por conta de uma questão de saúde pública e garantia efetivamente da população humana. Só que hoje já está sendo permitido o uso de um princípio ativo chamado miltefosina, né, que é utilizado para o tratamento da leishmaniose, né, um tratamento único de 28 dias, via oral, e que se faz para os animais serem tratados, né. Evidentemente que tem que ser controlado pelo médico veterinário, então ele recebe um formulário específico da própria, o setor de zoonoses da prefeitura, e ele se compromete a acompanhar o tratamento desse animal e informar o Ministério, informar a Secretaria da Saúde sobre o andamento do tratamento desses animais, né? Então, basicamente é isso, são as opções que se tem hoje, ou eutanasiar ou tratamento com a miltefosina. E para a gente terminar esse nosso bate-papo sobre esse assunto tão relevante, como a gente pode prevenir? Porque depois que ele já está com os sintomas com a doença, né, é bem melhor a gente pensar no antes, né? Em com como certeza. Prevenir, tanto pensando no nosso pet, como pensando no ser humano, né? Principalmente essas pessoas mais próximas a essas áreas de risco. Em princípio, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado com o acúmulo de matéria orgânica, né? Nas residências, perto das residências, a própria quantidade de folhas apodrecendo, ou mesmo lixo aí nas redondezas, isso aí, claro que é um atrativo para o mosquito transmissor, o vetor. Evidentemente que também nas áreas de mata, você não pode ter um controle sobre a proliferação desse mosquito. Então você tem que prevenir com que o mosquito não consiga chegar ou não vá picar os teus cães. Para isso a gente preconiza o uso de coleiras, né? Que são coleiras que são repelentes, não só do mosquito, mas coleiras antipulgas, etc., mas que são repelentes também do mosquito. Existem algumas muito boas aí no mercado, né? Isso aí sim é um fator de prevenção dessa doença. Tá certo, então, Fábio. Muito obrigado, doutor Fábio, por estar aqui com a gente, com essa informação super relevante. Então, pessoal, não se esqueçam muito, prevenção, e caso ocorra algum desses sintomas, porque é uma doença bastante grave, é importante buscar ajuda médica, veterinária especializada. Muito obrigado e até mais. Obrigado.